Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai olhar bem de perto para uma canção, sabe? Uma que parece ir além da música, vira quase um diálogo interno, assim, uma ferramenta para a gente se entender melhor. É Pode Chorar no Meu Colo, do Wagner Fernandes, um compositor muito sensível. E a nossa missão aqui, digamos, é tentar explorar as várias camadas, né? O que essa letra traz sobre cuidar de si, sobre cura e, acho que principalmente, sobre como a gente lida com o ser vulnerável. E para isso, a gente tem um material bem legal, a transcrição de um debate, olha só, entre uma psicóloga, um psicanalista e um filósofo, todos eles olhando para essa música. Então, tá, vamos tentar destrinchar isso. Essa base que a gente tem, essa discussão dos especialistas, é o que deixa tudo mais rico, né? Com certeza. Cada um trouxe um ângulo, uma lente diferente para a mesma letra. E aí aparecem umas profundidades que, talvez ouvindo rápido, a gente nem pegasse. Exato, é bem isso. É impressionante como a arte consegue ser esse ponto de encontro, né? Para saberes tão diferentes conversarem. Sem dúvida. É como se fosse lapidar uma pedra bruta, sabe? Cada olhar revela uma faceta nova, um brilho diferente. E a letra do Wagner funciona como esse catalisador mesmo, permite que a psicologia, a psicanálise, a filosofia, todas elas dialoguem a partir dali. E esse diálogo já começa assim, muito forte, direto no primeiro verso. Eu te vejo inteira, não vou te pedir para ser forte. Nossa, tem uma força enorme nessa permissão para ser vulnerável logo de cara, né? Geralmente a gente ouve o contrário. Seja forte, aguenta firme, supera logo. O que significa essa quebra de expectativa pensando na cura, já no comecinho? Olha, é um ponto de partida quase revolucionário do ponto de vista psicológico. A doutora Ana, lá na discussão que é a nossa fonte, ela bateu muito nessa tecla. Quantas vezes desde criança a gente ouve coisas que invalidam o que a gente sente? Engole o choro, para com isso, não foi nada. Sim, total. Menino não chora, isso é frescura. Exatamente. A gente aprende que para ser amado, aceito, precisa esconder umas partes da gente, precisa caber na metade, como a letra até fala, né? A gente cria uma divisão interna. Uma cisão. A gente se edita para ser aceitável. Isso, perfeito. E aí vem a música e diz, eu te vejo inteira. Sabe? É uma validação radical. O eu adulto ali da canção, ele tá falando com a criança interior, ou com qualquer parte nossa que tá frágil. E oferece um espelho que mostra tudo, não só o lado bonitinho, o lado aceitável. Faz sentido. E a segunda parte, o não vou te pedir para ser forte, nossa, isso complementa de um jeito crucial. É tirar a pressão para performar força, entende? É como dizer, olha, aqui dentro, nesse espaço seguro que eu tô criando para você, não precisa de máscara. Sua dor, seu medo, tá tudo bem. É bem-vindo aqui. Nossa, Isso é a base para se reintegrar. É o convite para trazer de volta aquelas partes que a gente exilou por medo, por vergonha. essa ideia de reintegração é muito forte mesmo. Não é só consolar, né? É refazer uma unidade que talvez tenha se quebrado lá atrás. Exato. E isso meio que prepara o caminho para o refrão, que é quase um voto, né? Uma promessa. Eu sou o adulto que agora protege o que é seu. O que significa assumir esse papel de protetor internamente. Pensando naquela dinâmica interna que a psicanálise estuda. Aí entra muito a visão do Dr. Marcos, o psicanalista da discussão. O ponto-chave para ele é a internalização. Internalizar a função de proteger. Muitos de nós passamos a vida inteira buscando essa proteção, essa segurança, fora. Nos pais, nos parceiros, nos amigos. A gente projeta essa necessidade no outro. Faz sentido. O que a música propõe nessa leitura é um movimento para dentro. É trazer essa função para casa, digamos assim. É desenvolver um ego mais forte, mais autônomo. Então, não é sobre se isolar, tipo, não preciso de ninguém. É mais sobre ter essa fonte principal de segurança dentro da gente. Precisamente. Não é autossuficiência no sentido de isolamento. É mudar o centro de gravidade da segurança. Entende? A fonte primária.
Esse adulto interno que a canção descreve, ele consegue fazer duas coisas muito importantes. Primeiro, colocar limites. Limites com o passado, com o que vem de fora, fecha a janela do ontem. Ah, interessante essa imagem da janela. Não é esquecer, mas é impedir que a dor antiga invada o presente sem controle, sabe? É filtrar o que entra. E segundo, criar um ambiente interno que seja seguro, acolhedor. Aquelas promessas, não vou te deixar sozinho, não vou te apressar, elas são como um antídoto direto para feridas de infância muito comuns. O medo de abandono, ou aquela sensação de ter sido forçado a crescer rápido demais, sabe? Pular etapas emocionais. Sim, sim. Então é oferecer para si mesmo, agora, aquela presença constante, aquela paciência, que talvez não teve lá atrás. É quase como esse adulto interno dizendo: calma, eu tô aqui com você, no seu tempo. Isso me conecta com outro verso que acho que desafia muito a nossa cultura de performance, de superar tudo rápido. Não tem certo ou errado nem pressa para sarar. Isso soa, nossa, quase radical hoje em dia, né? Com tanta pressão por resultado rápido, até na cura. Qual é a filosofia por trás disso, de largar o julgamento? Olha, é uma mudança de chave fundamental. E aqui a visão do filósofo, o Prof. Ivan, ajuda muito a clarear. Ele falou de adotar uma ética do cuidado, sabe? Em vez daquela moralidade estrita de certo e errado aplicada aos sentimentos. Essa moralidade mais tradicional leva a gente a se julgar o tempo todo. Eu não devia estar sentindo isso. É errado sentir raiva. Tenho que parar de ficar triste. E isso só gera mais culpa, mais vergonha, mais sofrimento em cima do sofrimento. Uma camada extra de dor, né? Sobre a dor que já estava ali. Exato. A letra sugere uma ética diferente, focada na autenticidade, na compaixão. Se o sentimento existe, ele é válido. Ponto. Não porque ele seja bom ou ruim, em teoria, mas porque ele é real para você naquele instante. A validação vem do fato de existir, não de um julgamento externo ou interno. A cura nessa visão não vem por negar ou se criticar ferozmente. Vem pelo acolhimento gentil. Acolhimento. É entender que todo sentimento tem algo a dizer, tem uma razão de ser, mesmo que não seja agradável. E a parte do nem pressa para sarar, isso é crucial. A pressão para curar rápido é ela mesma uma forma de violência interna. Nossa, nunca tinha pensado nisso como violência. Mas é, de certa forma. É negar o processo natural de cicatrização, que tem seu próprio ritmo, né? E muitas vezes não é uma linha reta. A música convida a gente a honrar esse tempo interno. Honrar o tempo interno. Não se apressar. Nossa, é um alívio só de ouvir isso. E falando em beleza que alivia, tem a ponte da música. Aquilo é de uma poesia que, para mim, toca fundo. Tua lágrima é semente, dá jardim em mim, dá vida pra gente. Normalmente, a gente vê a lágrima como algo ruim, né? Sinal de dor, de perda. Como que essa metáfora consegue virar o jogo e dar um sentido tão positivo pro choro? Essa é uma das imagens mais fortes mesmo. E a doutora Ana, lá na discussão, explorou isso de um jeito muito bonito. A lágrima, né? Fisicamente, ela é a expressão de uma dor, de uma tristeza, de uma emoção que estava ali, ó, guardada, contida. Quando a gente permite que ela saia, que ela flua, metaforicamente é como se a gente estivesse regando partes nossas que estavam secas, sabe? Adormecidas, talvez até anestesiadas pelo esforço de segurar aquela emoção. Faz sentido. É aquela sensação de leveza depois de chorar, né? Não é só desabafar. É como se liberasse uma energia presa mesmo. Exatamente. A energia psíquica que a gente usava para manter aquela represa firme, agora fica livre. Então a lágrima deixa de ser vista como o fim de algo, o fim da alegria, o símbolo da derrota, e passa a ser um começo, uma semente. Uma semente, uau! É a água que permite que algo novo possa brotar. E o que brota desse jardim regado pela lágrima, a letra fala em vida. Pode ser mais autoconsciência, uma compreensão mais profunda da própria dor, e olha que interessante, mais vitalidade também. Ao acolher a tristeza, a gente abre espaço para outras emoções também circularem. A lágrima meio que limpa o terreno, sabe? Para um jardim interno mais rico, mais diverso poder florescer. Que lindo isso! É um contraponto direto à nossa cultura que vive dizendo pra gente engolir o choro, ter medo de ser vulnerável, quando na verdade essa vulnerabilidade pode ser um portal pra gente se conectar de forma mais profunda e autêntica com a gente mesmo.
Um portal para mais vida. Que paradoxo bonito mesmo. A lágrima não como fim, mas como um meio. Muda tudo. E essa jornada interna toda que a música descreve, né? Desde aquela permissão, lá no início para ser vulnerável, até essa imagem do jardim que floresce. Parece que tudo isso leva a um tipo de acordo final, um pacto eterno ali entre o eu adulto e a criança interior. Qual é a grande conquista que se firma ali no final? O que significa, afinal de contas, ter esse colo de dentro? A síntese que aparece, e aí o professor Ivan trouxe uma clareza filosófica bem importante, é a conquista do que a gente pode chamar de soberania interior. Soberania interior. Isso. Ao estabelecer esse espaço interno de segurança, de acolhimento, de autorresponsabilidade e se comprometer com ele, com esse colo de dentro, a pessoa está declarando uma independência emocional fundamental. Não quer dizer que nunca mais vai precisar de apoio externo, claro que não. Mas a fonte primária de validação, de segurança, de amor, agora mora dentro dela. É a construção de um refúgio interno que não desaba fácil. Um refúgio que não depende tanto das circunstâncias de fora, é isso. Exatamente. A qualidade da relação que você tem com você mesmo vira o eixo principal. A partir daí você navega o mundo. A felicidade, a paz, aquela sensação de pertencimento, elas não dependem mais só do que acontece do lado de fora, do sucesso, do reconhecimento dos outros, da presença constante de alguém. Uhum. Elas começam a brotar dessa fonte interna, dessa certeza de que não importa o que aconteça, você tem a si mesmo. Você tem seu próprio colo. A promessa final da canção é essa, no fundo. Eu estou aqui por você. Comigo você nunca mais vai estar fundamentalmente só ou desamparado. É uma paz profunda que vem de saber que pode contar consigo mesmo, com a própria compaixão. É uma autoparentalidade autêntica. Soberania interior é um conceito muito poderoso. Uma verdadeira declaração de autonomia emocional, mas construída em cima da autocompaixão, né? A música vira quase um mapa para chegar lá. E agora, como a gente sempre faz, em vez de um resumo fechadinho, a gente gosta de deixar uma semente para pensar, algo para continuar ecoando depois. Sim. A música foca muito nesse processo de cura, né? De curar feridas antigas, resgatar a criança interior, construir esse adulto que protege. É um trabalho essencial. Mas uma reflexão que meio que nasce disso, e que estava ali na discussão dos especialistas, tá bom, uma vez que a gente estabelece esse diálogo interno, uma vez que constrói esse colo de dentro, como ele funciona no dia a dia? Como a gente cultiva isso, indo além da cura de traumas específicos? Como essa autoparentalidade consciente, essa capacidade de se dar validação, limites saudáveis, compaixão, na correria diária, como isso pode guiar as nossas escolhas, pequenas e grandes, no presente? Interessante. Como essa soberania interna ajuda a gente a lidar com os desafios de agora, com as frustrações, com os relacionamentos, de um jeito mais autêntico e talvez dependendo menos da aprovação do olhar do outro para a gente se sentir inteiro, capaz, digno. Não é mais só sobre curar o passado, mas viver o presente a partir desse lugar interno mais seguro, mais integrado. Como essa relação interna vira uma bússola ativa e não só um abrigo para onde a gente corre de vez em quando. Fica essa provocação, né? Para a gente pensar em como essa conquista interna se traduz em ação, em presença no mundo.